Saudações rubro-negras flageniais! Convido você a flamengar com a gente. Evitar blitz foi crucial para o Flamengo espantar o fantasma da altitude e seguir na Libertadores da América por créditos por Thiago Lima. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Time consegue impedir histórico de gols no início em La Paz e preserva a vantagem por 59 minutos. A classificação para as quartas de final da Libertadores foi obtida pelo placar agregado de 2-1, já que o Flamengo havia vencido o jogo de ida no Maracanã por 2-0 e ter assegurado essa vantagem de 2 gols por mais tempo foi fundamental para manter vivo o sonho rubro-negro do tetracampeonato continental. Os comandados de Tite conseguiram um feito inédito contra a tradicional blitz inicial que todos os times fazem, né, galera? Quando está perdendo, quando o placar agregado ele influencia no começo da partida, geralmente tem uma blitz ali enorme para se fazer gols o mais rápido possível para tirar essa vantagem da equipe adversária. Nas 3 partidas anteriores contra o Bolívar em La Paz, o Flamengo sofreu gols em menos de 10 minutos. Gente, pessoal, quando a gente fala do grande resultado que a gente acabou obtendo lá, mesmo perdendo, é em relação a isso também. Tá? Nas 3 partidas anteriores contra o Bolívar em La Paz, o Flamengo sofreu gols em menos de 10 minutos. Foi assim no 3-1 de 1983, em que o Navarro abriu o placar aos 10. Foi assim no 1-0 de 2014, quando o Arce marcou aos 4. E foi assim esse ano ainda, né, na fase classificatória, tá? No 2-1, na fase de grupos, né? Quando o Chico da Costa estufou a rede no primeiro minuto de jogo, gente. No primeiro minuto de jogo. Então, assim, foi um feito muito importante. Foi um feito muito significativo, tá? Mesmo perdendo o jogo, tá? E é isso. Tá? Vou abrir um parênteses aqui, vou continuar falando aqui, gente, e são coisas importantes que eu analisei, tá? Quando eu falo de alinhamento, né, das expectativas em relação ao elenco do Flamengo, é também em relação a esses tipos de jogos, pessoal. Tá? A gente vive elogiando o Palmeiras várias vezes aqui no canal, em outros canais, como é que eu posso dizer? Os próprios comentaristas, né, dos canais de TV e dos youtubers mesmo, dos jornalistas que estão no YouTube, todos eles ficam elogiando o Flamengo. O Flamengo não, o Palmeiras, em relação às estratégias usadas em determinados momentos. E quando acontece com o Flamengo, a gente quer ver uma coisa totalmente diferente do que é aplicado. E às vezes não acontece, às vezes não pode acontecer e não dá para acontecer. Tá? Então, assim, para essa relação e esses tipos de jogos, o Flamengo jogou o jogo que deveria jogar. Foi lindo? Não. Poderia ter sido melhor? Sim. A estratégia que foi
montada foi bem executada? Sim. Sim. A estratégia que foi montada para esse jogo foi bem executada, sim. Porque o Flamengo deu a bola para o Bolívar e estava esperando o contra-ataque. E as linhas foram compactadas. Agora, aonde essas linhas foram compactadas é que eu acho que poderia ser um pouco mais à frente, não tanto atrás. Tá? E aí, pô, agora que, né, aconteceu, depois que aconteceu o gol, e vamos falar um pouquinho disso também, eu não quero colocar culpa, gente, na conta de ninguém. Mas quantos gols o Flamengo toma com bolas cruzadas em cima do Ayrton Lucas no segundo pau? Ele olha pra bola, cara, e esquece do jogador. É sempre assim. É sempre desse jeito. E a gente, e o Flamengo contratou o Vina para quê? Para determinados jogos ele pudesse jogar. Esse era um jogo para o Vina jogar. Porque defensivamente ele é muito melhor do que o Ayrton Lucas. Mas só que o Vina não tá. Então, assim, duvido, tá, gente? Duvido que isso não seja treinado exaustivamente. Eu duvido, gente. Eu duvido, mas duvido muito que isso aí não é treinado exaustivamente. Tem que ser feita, tá, gente? E assim, eu tô vendo um monte de histerismo aí. Não, que o Flamengo não pode jogar desse jeito, que o Flamengo é isso, que o Flamengo é aquilo. Cara, vamos calmar os coraçõezinhos. Tá? A gente é o único do G4 que está nas 3 competições. Tá jogando uma maravilha? Não. É o pior momento do Tite no Flamengo? Sim. É o pior momento dos atletas, e eu falo em geral, tirando um ou outro, no Flamengo esse ano? Sim. A gente vem de 7 desfalques? Sim. Aí o pessoal ainda fica falando ainda, mas são 3 reservas. Eu falei assim, 3 reservas não, são 3 reservas, eu acho, se eu não me engano, né? Que eles consideram, né? Que é o Vina, e tem mais 2 que eles consideram como reserva. Tá? Só que é o seguinte, na hora de mexer num jogo na altitude, como é que faz? Se não tem esses reservas para entrar. Agora, o Tite foi bem? Achei que ele demorou novamente para substituir. A escolha de entrar com o Carlinhos de início se mostrou errada, né? Pois eu acho que o BH, com as chances que tivemos no primeiro tempo, guardaria pelo menos uma delas, tá? Agora, tivemos chance de fazer gols, cara a cara com o goleiro. Gerson perdeu assim. Ayrton Lucas perdeu também outro. Jogo desse tipo não pode perder gols desse jeito, dessa maneira. Cara a cara com o goleiro, tem que guardar, tem que colocar essa bola para dentro. Tá? E outra coisa, tá? Essas chances que perdemos foi antes do Bolívar. Tá? Foi antes do Bolívar ter as chances deles. Tá? Então vamos alinhar as expectativas, cara. Alinhar as expectativas. E na hora de analisar, olhar sempre para ambas as partes envolvidas. Jogadores e comissão técnica. O que acontece no Flamengo e sempre aconteceu, principalmente com a torcida, é que sempre o olhar cai em cima do técnico. Nós não temos um elenco de Real Madrid. Não temos. E não temos um elenco igual, nem igual hoje, que está abaixo do Real Madrid, de Barcelona. Tá? Não temos um elenco para você substituir praticamente um jogador pelo outro e esses jogadores serem equivalentes. Tá? Não temos. Então, quando a gente perde 7 jogadores no elenco, tá? Isso vai dar um impacto no time
Sem dúvida. Ninguém perde 7 jogadores, gente. Isso daí é uma coisa absurda que eu tô ouvindo as pessoas falarem. Ninguém perde 7 jogadores e fica sem sentir nada. Não, eles querem que joguem, que faça lindo e que ele seja maravilhoso. Lógico que poderia ser melhor. Lógico que o Tite está devendo um desempenho melhor dessa equipe. Porém, no jogo de ontem, o que deveria ser feito foi feito e foi classificar. Entendeu? Ó, seguimos aqui. Ó, não dá para... Ó, essa daqui é muito legal, cara. Muito legal. Eu fiz uma pesquisa, mas foi bacana, tá? Ó, não dá para avaliar desempenho na altitude com a mesma lupa do nível do mar, tá? Vou ler de novo aqui, ó. Não dá para avaliar desempenho na altitude com a mesma lupa do nível do mar, tá? Como era esperado, o Bolívar foi melhor na partida como um todo. Teve 61% de posse de bola, diante de 39% do Flamengo, 22 finalizações contra 8 do Flamengo e 5 chances claras contra 3 do Flamengo. Mas naquele ritmo, né, que eu falei. O Flamengo teve a oportunidade de abrir antes, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Fiz uma pesquisa, como eu estava falando, para falar sobre jogar acima do nível do mar, tá? São 6 fatores principais. Vamos ver aqui, ó, tá? Ó, os efeitos da altitude em jogadores de futebol podem ser significativos, especialmente em locais com altitudes acima de 2.000 metros. Lá em La Paz são 3.600 metros, gente. Esses efeitos são principalmente fisiológicos e podem impactar o desempenho e a saúde dos atletas. Aqui, os principais, tá? Vamos falar sobre os principais aqui, ó. Hipoxia, tá? Hipoxia. Baixa oxigenação, menor disponibilidade de oxigênio, diminuição da resistência, tá? Cansaço. Olha só para você ver. Aumento, aí vamos para o 2. Segundo aqui, aumento da frequência cardíaca. Para compensar a baixa oxigenação no coração, o coração precisa bombear o sangue mais rapidamente, aumentando a frequência cardíaca, mesmo em segurança, tá? Como ele fala em segurança, que não vai, às vezes, ultrapassar, tá, o nível de batimento em alto desgaste físico, tá? Talvez ele não passe disso, tá? Porém, você não fica trabalhando o tempo inteiro, tá, com a frequência cardíaca no máximo, o jogador, principalmente. Porque quando ele dá um pico, ele vai e alcança. Depois ele retorna e aí ele recupera. Aí ele dá um outro pico, aí ele avança, ele recupera. Nesse sentido aqui, a frequência vai bater lá, meu irmão, direto, tá? Essa é a explicação. Quando o batimento cardíaco aumenta, o cansaço vem junto, tá? Então, assim, tem isso também, tá? Agora aqui, ó, a desidratação. Vamos pro terceiro aqui, ó, desidratação. O ar seco em altitudes elevadas podem causar uma perda mais rápida de líquidos, aumentando o risco de desidratação. Isso exige maior atenção à hidratação dos jogadores. Vamos pro quarto. Fadiga e recuperação mais lenta. Tinha acabado de falar ali, né, a respeito dos batimentos cardíacos. Aí ele está falando aqui sobre a fadiga diretamente. A recuperação após esforços intensos, como os sprints, é mais lenta em altitude. Acabei de falar isso aqui agora. O que pode comprometer o desempenho ao longo do jogo, tá? Aí entra, tá, o segundo tempo do Flamengo. Por isso que o BH, na minha opinião, deveria ter entrado jogando. Porque se o BH entra jogando, a gente poderia ter feito um placar logo no primeiro tempo, e o segundo tempo não tinha como fazer diferente.
Baixar as linhas, compactar as linhas, tá? Tanto é que depois que toma o gol, o Tite faz uma linha de 5. Ele mete 5 por quê? Porque o senhor Ayrton Lucas levou nas costas de novo, ficou olhando para a bola, o jogador do Bolívar entra e cabeceia sozinho. Como aconteceu com o Botafogo também, tá? 5. Mal-estar e sintomas de mal da altitude. Sintomas como dor de cabeça. Lembra que o Gerson saiu do jogo reclamando que tá com a dor de cabeça enorme ali? Não. Dor de cabeça, náuseas, tontura e falta de ar são comuns em jogadores com aclimados, tá? Esses sintomas podem afetar a concentração e a capacidade de... Aí entra a sexta, impacto da bola e na tática, tá? A menor resistência do ar faz com que a bola viaje mais rápido e com menos curva, o que pode afetar passes longos e chutes de... Sétimo, vantagem das equipes locais, tá? Times que jogam regularmente em altitude têm vantagem, pois estão adaptados às condições. Jogadores de outras equipes podem precisar de aclimatação antes de jogar. Estratégia de mitigação, né? A estratégia de mitigação é quando, por exemplo, o Flamengo foi antes um pouco, tem gente que gosta de ficar um pouco mais de tempo e chegar muito antes, tem gente que gosta de chegar em cima da hora para jogar. Só não tô falando das equipes, tá? Para minimizar esses efeitos, as equipes visitantes podem adotar estratégias como aclimatação antecipada, chegar alguns dias antes, treinamento específico de maior foco, mesmo com 7 desfalcos. Aí entra aqui outra coisa, tá? Então, assim, gente, não tem como, tá? Não tem como você esperar, tá? Um desempenho, tá? Mesmo da equipe do Flamengo na altitude. Não tem como. Fizemos o que esperávamos fazer e fizemos bem. E saímos classificados, tá? Seguindo aqui. Mesmo com 7 desfalques, Tite conseguiu armar um time que competiu e equilibrou o primeiro tempo. O problema é quando os efeitos da altitude começaram a pesar mais com o cansaço na segunda etapa, com jogadores extenuados em campo, como Pulgar, Gerson e De La Cruz. Naturalmente, o time perdeu força. O técnico demorou a mexer, que é aquilo que eu falei, e cheio de garotos no banco, né? Aí entra também aquela outra situação que eu tinha acabado de falar, que o pessoal tá falando que tinha 3 que dos 7 que era reserva e tal, e esses reservas deveriam estar aí, ó, para poder entrar. Só tinha meninos no banco. Nem usou as 5 substituições, a que tem direito. E muitos jogadores foram ao limite físico e desabaram em campo ao soar o apito final, tá, galera? Eu acho que eu não preciso falar mais nada, tá? Sobre avaliação em jogo de futebol acima de 2.000 metros de nível do mar. É humanamente impossível avaliar rendimento nessas condições, tá? Agora eu vou fazer minhas considerações finais aqui. O mais importante em La Paz não era nem vencer, e sim classificar, tá? Depois da dura goleada sofrida de 4-1 para o Botafogo, uma eliminação logo na sequência, certamente, tá, instauraria uma crise no ninho do urubu. A permanência da Libertadores garante dias de tranquilidade para trabalhar. E Tite tem muita coisa para acertar nesse time, gente. O Tite tem muita coisa. Tô aqui falando que tá tudo mil maravilhas, não. É só alinhar as expectativas, tá? É só alinhar as expectativas, né? Parece até duelos, tá? Com o Peñarol na Uruguai, né? Então o Tite tem muita coisa para acertar, até o duelo, tá? Com o Peñarol no Uruguai.
nas quartas de final em setembro. Os jogadores se representam no CT da tarde desta sexta e voltam a campo domingo às 20 de Brasília contra o Bragantino, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Bem, vamos ficando por aqui. Já estendi demais esse vídeo aqui. A gente vai falando, vai se empolgando. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!